Vamos abrir a palavra de Deus, dando continuidade à nossa exposição em 1 de Pedro, ainda no capítulo 1, e desta feita faremos a leitura do versículo 17 até o versículo de número 21. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 21. Mesmo assentados, mas com bastante atenção e reverência, escute o que vai ser lido, porque o que vai ser lido mais uma vez é a palavra de Deus, a palavra da salvação. E a palavra do Senhor nos diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que foi lida mais de uma vez nessa manhã, e assim nós podemos ouvir a tua voz, a voz do Senhor, através dos textos que foram lidos. E agora, Santo Deus, ouviremos a tua voz na palavra que será pregada. E que o Senhor Deus, ó Pai, nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor Deus use a minha instrumentalidade para que a tua igreja seja edificada pela tua santa Escritura. Que o Senhor Deus nos dê ouvidos para ouvir, que o Senhor Deus abra os nossos olhos para que nós possamos enxergar Cristo nesse texto. E enxergando Cristo nesse texto, Senhor, possamos sair daqui com muita esperança. Possamos sair daqui, ó Deus, com um desejo intenso de buscar cada vez mais a tua presença. Que no mínimo, depois de ouvirmos a exortação graciosa da tua palavra, nós possamos sair daqui com o desejo de sermos mais santos, de estarmos mais em tua presença. Que o Senhor assim, ó Pai, nos ajude, que o Senhor assim possa abençoar os homens, as mulheres, jovens, adolescentes, pré-adolescentes e as nossas crianças que ficam para ouvir a tua voz, que ficam para ouvir a voz do Senhor Deus e serem alcançadas pelo teu poder. Que o Senhor assim nos ajude, que o Senhor Deus abençoe tanto a esse que fala, como a todos que escutam. É o que nós rogamos ao Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, né? E eu aprontava lá em casa, eu apanhava de minha mãe. Minha mãe estava sempre em casa, então eu apanhava dela. Mas eu temia, era meu pai. O meu temor era de quando meu pai chegasse. E quando ele chegasse em casa e a minha mãe contasse os meus pecados para ele. E depois que eu apanhava de minha mãe, a minha cabeça já vinha, quando meu pai chegar. E eu ficava o dia temendo. Não pelo ter ofendido a Deus com o meu pecado, né? Porque as minhas peripécias, na verdade, eram pecaminosas, né? Eu desobedecia a minha mãe, eu faltava aula. Quando a minha mãe ia na escola para pegar minhas notas,
Não era ela que eu temia. Eu temia porque ela ia passar para o meu pai. E aquilo me causava temor de homens. E meu pai muitas vezes nem batia. Eu não sei nem explicar porque que eu temia mais meu pai do que minha mãe. Bastava ele chegar em casa, que já dava aquela tremedeira nas pernas. Era uma autoridade que ele tinha, que eu não sei de onde saía. Apesar dele não bater tanto assim. Quem batia mais era minha mãe. Mas eu temia. Era meu pai. E crianças, vocês devem temer os pais de vocês, viu? Porque eles são autoridades constituídas por Deus na vida de vocês. E vocês têm que temê-los não é apenas por causa do castigo físico, da disciplina física que eles podem aplicar, e isso é benéfico para vocês. Mas porque todas as vezes que vocês pecam, é contra Deus. Essa é a principal consequência. É contra Deus que nós pecamos. E nós deveríamos temer ao Senhor, mais do que todas as outras coisas. E nesse texto de 1 de Pedro, capítulo 1, do verso 17 ao 21, o apóstolo Pedro vai exortar aquela igreja a temer ao Senhor. E a verdade que vai nos saltar aos olhos dessa perícope, dessa porção da palavra de Deus, é que nós devemos temer ao Senhor, mesmo sabendo da salvação pelo sangue de Cristo e a esperança que nós temos diante de Deus. Nós devemos sim temer ao Senhor, ter esse temor santo a Deus, mesmo tendo certeza que somos salvos pelo sangue de Cristo e temos esperança diante de Deus. Irmãos, o apóstolo Pedro, nós já sabemos que ele escreve essa carta aos irmãos da dispersão ou da diáspora, que são ali de províncias romanas, estão passando por lutas, por dificuldades. E nós, nesses sermões que nós passamos, nesses estudos que nós fizemos aqui, nós vemos que Pedro não tenta criar uma ilusão para aqueles irmãos de que a luta ela vai cessar. Não. Não é assim que Pedro anima aquela igreja. Essa carta, na verdade, é como um aconselhamento para a igreja, aonde eles devem buscar esperança. E do que é que Pedro tem falado para eles? Das coisas do alto. Daquilo que Deus já fez por eles. E nada pode mudar a sua sorte. Pedro falou sobre a eleição, sobre a santificação. Pedro falou sobre a misericórdia de Deus que os alcançou e os regenerou. Pedro fala de uma herança que eles não podem perder, uma herança que não pode ser maculada. E Pedro fala da perseverança que Deus vai promover na vida deles. Depois Pedro diz que por causa de tudo isso, em meio às lutas, eles devem exultar, se alegrar, porque no meio de tudo aquilo, no meio de toda aquela luta, a qual Deus tem sempre propósitos, a fé deles seria confirmada, o valor da fé daqueles irmãos seria confirmada, e a esperança da fé em uma salvação em Cristo seria confirmada em suas vidas. Não uma salvação que passou a existir naqueles tempos, mas uma salvação que os profetas já falavam. Era sobre essa salvação que Pedro fala, sobre aquilo que Deus fez por eles em Cristo, que os profetas investigavam, que os profetas procuravam saber, que os apóstolos lançaram como fundamento da igreja e que os anjos prescrutavam, anelavam conhecer, tomar conhecimento de tão grande salvação. E aí, irmãos, quando Pedro fala sobre aquilo que Deus já fez, Pedro começa a dizer o que é que Deus requer de nós. E uma coisa é que nós tenhamos o nosso entendimento preparado, cingir o nosso entendimento,
tendo esperança na revelação de Cristo, a qual nós aqui temos, domingo após domingo, quando o Evangelho é proclamado nessa igreja. Essa deve ser sempre a nossa esperança. E aí, Pedro vai falar da nossa adoção, porque ele fala que agora nós somos filhos da obediência. E como filhos da obediência, nós devemos nos parecer com nosso Pai, sendo santo como o nosso Deus é santo. E aí nós chegamos no versículo 17, que é o nosso primeiro ponto, a qual nós, mesmo não devendo nada, devemos temer a Deus. Volte novamente os seus olhos para o versículo 17 e o apóstolo Pedro escreve assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O apóstolo Pedro continua nessa ideia da paternidade. Nós somos adotados por Deus. O apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Isso é algo que tem que estar sempre na mente da igreja. Nós somos justificados, sim. E essa justificação nos leva para a adoção. Muitas sistemáticas dão muita ênfase na justificação e pouco na adoção. Mas graças a Deus pela nossa confissão de fé, né, que tem um capítulo sobre a justificação e outro sobre a adoção. Porque é importante termos em nossas mentes, irmãos, que nós fomos adotados por Deus. Sendo justificados pela fé em Cristo, nós somos adotados. E passamos a ser de fato filhos de Deus. Filhos de Deus, por meio da adoção. Assim como a própria lei diz que crianças adotadas passam a ser filhos legítimos daqueles que adotam. É através da adoção que nós podemos dizer que Jesus é filho de Davi. Mas quem era da descendência de Davi era José. E Cristo nasceu da Virgem Maria por obra do Espírito Santo, sem participação carnal de José. Então, como ele se torna filho de Davi? Porque José o adotou. E ele passou a ser de fato filho de Davi. É por isso, irmãos, que eu defendo a adoção, apesar de eu não ter adotado ainda nenhuma criança, que a igreja deve voltar os seus olhos para a adoção de filhos, de crianças. Não apenas como uma obra social, mas porque pela adoção você traz uma criança para o pacto. Você traz uma criança para fazer parte da família da aliança. Veja que bênção nós perdemos quando nós não vivenciamos isso, quando nós não vivemos a adoção e não passamos a considerar como algo necessário. Fomos adotados por Deus. Mesmo Deus tendo certeza que nós não prestávamos, Ele nos adotou. E é por isso que Pedro, ele diz: ora, se invocais como Pai, invocais como Pai. Uma igreja que está sofrendo, que está sendo perseguida, passando por lutas, talvez tendo dificuldade de entender que de fato Deus é Pai. E Deus diz: ora, se invocais a Deus como Pai. Nós temos que ter essa certeza em nosso coração, irmãos, que Deus é nosso Pai. Assim como o próprio Jesus ensinou, quando orar: Pai nosso que estais no céu. E nós sabemos, irmãos, que isso não é universalismo. Não são todas as pessoas que são de fato filhos de Deus. Sabemos que, de uma certa maneira, Deus é Pai de todos como criação, porque Ele criou todas as coisas. Mas redentivamente Deus não é filho, não é Pai de todas as pessoas. Eu vim para os meus, escreve João no seu Evangelho, mas os meus me rejeitaram. Mas todo quanto aquele me aceitar, dou-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é um privilégio da igreja.
Mas eu pergunto a você, talvez é a pergunta que nós devemos nos fazer: será que nós temos essa convicção em nossos corações que Deus é nosso Pai? Que nós podemos nos achegar a Ele como filhos, que tem intimidade com esse Pai, que nós podemos orar, fazer os nossos pedidos, levar as nossas dificuldades, as nossas lutas, abrir os nossos corações a esse Deus que é nosso Pai, por causa de Cristo. Mas o texto não para aqui. Pedro diz que se invocamos como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Além de Pai, Pedro diz para a igreja que Ele é juiz. E que Ele julga segundo as obras de cada um. Ele faz o julgamento. Mas, pastor, a gente não crê que pela justiça de Cristo, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele só vê a justiça de Cristo. Redentivamente, sim. Senão você estava perdido. Mas Ele não é cego. Ele não é cego e Ele é Pai. Então, há um juízo presente que nós devemos saber. Porque esse Deus, mesmo sendo nosso Pai por causa de Cristo, Ele julga segundo os nossos pecados. Se você entende o mínimo de lei, como eu, você sabe que um pai que é juiz não pode participar do julgamento do próprio filho. Não pode. Mas o nosso Pai Celestial, Ele é tão justo, Ele é justíssimo, que Ele pode julgar os seus filhos sendo imparcial, segundo as nossas obras. E nós que somos filhos de Deus, irmãos, não devemos olhar para esse julgamento de Deus como algo negativo. Não. Veja que Pedro escreve essa carta para levar esperança para a igreja. Porque se tem muito pai que é cego e não consegue perceber os defeitos dos filhos, ou muitas vezes, o nosso coração fraternal, nosso coração de pai, começa a ver apenas as qualidades dos filhos, né? Os nossos filhos são sempre os mais bonitos. Eu olho para a minha Ilana e não consigo perceber outra menina mais bonita do que a minha Ilana. E a Denise diz assim, né? Porque é tua filha. Eu digo, pode ser, mas para mim não tem outra não. Mas é porque eu sou pai. Nossos filhos são os mais inteligentes. Mesmo que não consigam passar em nenhum concurso. Muitas vezes nós não, como homens falhos, não conseguimos ver os defeitos de nossos filhos. Aí vem aquele ditado, né? Que tem pai que é cego. Mas Deus não. Deus não é cego, Ele é Pai e Ele julga de forma disciplinar. Ele julga para tratamento, para restauração, porque Ele nos ama. Ele não é indiferente aos pecados do seu povo. Ele nunca foi. O pastor Milton citou o caso lá de Juízes, né? Que tinha um ciclo, a qual o povo pecava, Deus disciplinava, o povo se arrependia, Deus tirava a disciplina e o povo pecava de novo. Mas Deus fazia o quê? Disciplinava. E a disciplina, irmãos, é um ato de amor.
É isso que nós vamos ver lá em Hebreus, capítulo 12. É por isso que a igreja olha para um texto desse, ao qual diz que Deus julga segundo as obras de cada um, e nós temos que olhar como algo positivo. Porque o contrário de amor, irmãos, é indiferença. Sabe quando nós vamos aconselhar um casal que está em crise conjugal, e nós vemos que a coisa está ruim? É quando já há indiferença. Eles já não estão ligando um para o outro. Não, pastor, eu não estou nem aí não. Ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Enquanto estão se importando, brigando, tem mais esperança. Porque o grande problema é a indiferença. E Deus não trata os seus filhos com indiferença. Ele cuida. E parte desse cuidado, desse amor, é a disciplina. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 12. A partir do versículo 4. A palavra do Senhor nos diz assim, Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estás esquecido da exortação que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós não somos bastardos. Nós temos de fato Deus como nosso Pai. E esse Pai que ama, Ele disciplina todo aquele a quem Ele ama. Ele açoita a todo aquele que Ele tomou por filho. É por isso que nós devemos ver, irmãos, esse julgamento presente de Deus sobre a igreja como algo bom. É por isso que nós devemos ver quando o conselho aplica uma disciplina como um ato de amor e não como um castigo. Uma igreja que não aplica a disciplina não é uma igreja que ama. Porque os filhos de Deus, irmãos, não podem viver de qualquer jeito, fazendo a vontade dos seus próprios corações, do seu próprio entendimento. Não somos mais filhos da desobediência. Pedro já disse isso, somos agora filhos da obediência. Devemos nos portar como tais. E aí Pedro, ele vai continuar dizendo, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mesmo sabendo que a salvação é pela graça, nós tememos ao nosso Pai. Nos dias da nossa peregrinação, estamos peregrinando por esse mundo de trevas. Pedro já disse que nós somos forasteiros. Estamos peregrinando. E o nosso coração ainda é inclinado ao pecado. O povo lá do Egito foi libertado. Mas Faraó continuava governando o coração deles. Muitas vezes nós somos arrancados do reino das trevas. Mas o reino das trevas continua querendo reinar em nossos corações. E nós precisamos temer ao Senhor. Porque nós devemos ser santos como nosso Deus é santo. Durante a nossa peregrinação. Mas essa peregrinação ela vai terminar. Nós sabemos que a nossa peregrinação ela tem um tempo.
E aí sim nós vamos estar diante de um Deus que também é o reto juiz. E é nesse julgamento final que nós vamos estar. É que o ditado popular vai fazer todo sentido para a igreja. Quem não deve, não teme. E nós não devemos, não é pelos nossos atos, ou pelas nossas obras, mas é por causa do sangue de Cristo. Só por causa do sangue de Cristo nós vamos estar salvos da ira de Deus. Volte seus olhos para o versículo 18, onde o apóstolo Pedro escreve assim: sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro. O apóstolo Pedro usa metais valiosos que era usado para comprar as coisas, resgatar as coisas naquela época. O que Pedro vai expor aqui, irmãos, é aquilo que nós chamamos, ele vai fazer o resumo daquilo que nós chamamos de teologia do pacto. E aqui ele começa falando sobre o pacto das obras, dizendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós sabemos que Deus fez um pacto das obras com o nosso pai Adão. E ele pecou. E quando o nosso pai Adão peca, ele tenta encobrir o seu pecado com as suas próprias mãos. Eles fazem roupas de folha para tentar cobrir o seu pecado. Mas isso era um fútil procedimento, porque as nossas obras não conseguem encobrir os nossos pecados. O pacto das obras, ele exigia perfeição, Adão não conseguiu cumpri-lo. E quando ele peca e ele se encontra com Deus, e ele tem medo de Deus, ele se esconde de Deus, ele continua nu, porque as suas obras não conseguem encobrir o seu pecado, como muitas religiões ensinam, como a Igreja Católica Romana, que não totalmente nega a graça, mas diz que a salvação é pela graça, é pela a graça e pelas obras. Não, a justificação é pela fé somente, mas você tem que fazer algo. Fútil procedimento. Ou então, Jesus Cristo é o Senhor, mas você precisa de uma rosa ungida, de comprar um bastão de Moisés, ou coisa parecida. Ou então, como muitas igrejas que se dizem evangélicas pregam, não, Cristo fez sua parte, mas você tem que fazer a sua. Fútil procedimento. Não tem salvação por obras. As nossas obras, irmãos, não podem pagar pelo nosso pecado. Não podemos comprar a nossa salvação. Nada que você possa fazer vai lhe dar direito de tomar parte daquela mesa. Nem dinheiro,
nem poder desse mundo, nem obra desse mundo lhe dá direito de se assentar naquela mesa, a não ser o sangue de Cristo. Somente pelo sangue de Cristo nós podemos, de fato, sermos salvos. Temos essa certeza da salvação, mesmo ainda temendo, tendo que temer a Deus. Não foi pelo fútil procedimento, mas Pedro vai dizer no verso 19, mas pelo sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Pacto da graça. Sem derramamento de sangue não tem remissão de pecados. Isso começa lá em Gênesis 3, versículo 21. Porque após o fútil procedimento dos nossos pais ter falhado, Deus cobre o pecado deles com pele de animais. E se as peles foram retiradas, sangue foi derramado, para que eles pudessem ser redimidos do fútil procedimento. Sangue, é necessário haver sangue. É necessário haver derramamento de sangue para que o pecado seja perdoado. É pelo sangue de um cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Nós olhamos lá para Levítico, e nós vemos as ordens dizendo, tragam cordeiros, sem defeito, sem mancha, imaculados, para serem sacrificados. Vida por vida, tem que ter derramamento de sangue, a exigência de Deus. Mas aqueles cordeiros eram figuras. Aqueles cordeiros da antiga aliança eram sombras que apontavam para Cristo. Mas aí João Batista, quando contempla o nosso Redentor, ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis a nossa esperança. Eis o Cordeiro de Deus, artigo definido, o Cordeiro. E João é preciso porque havia os judeus em sua volta. Eles conheciam todo aquele processo de sacrifício de cordeiro para expiação de pecados. Aí João Batista, sem dúvida, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira de fato o pecado do mundo. Mas pelo precioso o sangue de Cristo, irmãos, é que nós somos lavados, purificados, e nós podemos ter certeza da nossa salvação. Ele abre o caminho para nos aproximarmos da mesa da reconciliação. Por esse sangue nós vemos a propiciação. A ira de Deus é afastada de nós. O sangue de Cristo torna Deus propício a nós. Éramos inimigos de Deus, agora Deus está propício a nós. Esse mesmo sangue, irmãos, ele faz a expiação, a retirada dos nossos pecados. E por isso nós temos certeza dessa salvação. E por isso que nós temos certeza que nós somos salvos, alcançados por essa graça. Aqueles cordeiros da antiga aliança tinham que ser um sacrifício contínuo. Cordeiros tinham que ser sacrificados. Até que Cristo vem. E nós não precisamos sacrificar mais nada. Teologia pactual. Pacto das obras e pacto da graça. O pacto das obras que nós não conseguimos cumprir. Nós podemos, como diz um certo pastor, que nós podemos enxergar a graça no pacto das obras. Na simplicidade da ordem. Não coma. No tempo daquela provação que não seria eterna. Mas nós podemos enxergar a obra no pacto da graça, só que é a obra de Cristo. Nós somos salvos pela obra de Cristo naquela cruz. E nós, como presbiterianos, irmãos, precisamos conhecer
o pacto. Porque tudo que nós fazemos como igreja, o pacto está envolvido. Por que é que o nosso culto é assim? Por causa do pacto. Por que é que a Vitória será batizada hoje à noite? Por causa do pacto. Então essa é uma doutrina fundamental para nós. E sabemos que nós fomos salvos, irmãos, enquanto o pacto das obras, Adão tinha que fazer algo. Ele tinha que obedecer. Quando Deus institui o pacto da graça, nós já vemos que Adão não faz mais nada. Naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, Gênesis 3,15. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. E ele faz isso lá na cruz. Para a nossa salvação. Versículo 20, o apóstolo Pedro diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Pedro agora fala do pacto trinitariano, ou do concerto eterno, onde na eternidade das eternidades, antes da fundação do mundo, o Pai elegeu um povo para si. O Filho diz: eu vou morrer pelo aquele povo. E o Espírito Santo: eu vou aplicar a salvação em seus corações. Nós não somos salvos, irmãos, no decorrer da história do mundo. Nós somos salvos antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós estávamos sendo salvos pela Trindade Santíssima. É lá que nós somos salvos. Como o apóstolo Paulo escreve a Efésios. Mas será que isso entra em nossa cabeça limitada? Como é que nós somos salvos antes da fundação do mundo? Homens de mente limitada, lidando com um Deus que é atemporal, que não está preso ao tempo. Mas antes da fundação do mundo, irmãos, nós já podemos dizer que nós somos feitos filhos de Deus. Antes de você nascer, nos planos eternos de Deus, você já era seu filho. Porque o Cordeiro foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Mas aí você nasceu. Filho da ira, filho da desobediência, inimigo de Deus por natureza. E o Senhor derrama o seu amor pactual sobre você. Ele derrama a graça do Senhor Jesus Cristo sobre você. Ele traz fé ao seu coração. Pelo seu amor incondicional. Pelo seu amor soberano. Isso, irmãos, é que nos garante salvação. E esse Cordeiro, ele é manifestado na plenitude dos tempos. Pedro diz assim: no fim dos tempos, por amor de vós. Aquele Cordeiro que era conhecido antes da fundação do mundo, a qual Cristo não é um acidente, Cristo não é uma invenção de Deus. A cruz não é um remendo. A cruz não foi um plano B. Como disse um certo pregador, antes de Deus dizer haja luz, Ele diz haja cruz. Para que o seu povo pudesse ser salvo, ser redimido dos seus pecados. E na plenitude do tempo, nascido de mulher, debaixo da lei,
O Senhor Jesus Cristo nasce para derramar o seu sangue sobre nós. E aqui Pedro expõe também, irmãos, uma escatologia, né? Manifestada no fim dos tempos, por amor a nós. As pessoas têm um entendimento errado e elas dizem assim: aconteceu algo muito ruim, é o fim dos tempos. Mas olhando para a palavra de Deus, irmãos, os fins dos tempos começaram quando Cristo morre naquela cruz. Quando Cristo encarna. Nós estamos vivendo o fim dos tempos há 2000 anos. Em um mundo que só piora. Nós podemos ter esperança por causa de Cristo. Talvez você aprendeu tudo errado e você aprendeu que no fim dos tempos terá um arrebatamento secreto. Não, irmão, nós estamos vivendo o fim dos tempos difíceis. Em um mundo corrupto, cheio de pecado, mas temos esperança em Cristo. Porque Ele se deu por nós. Ele se manifestou por amor a cada um de nós naquela cruz. O preço foi pago, o sangue foi derramado, de um cordeiro sem mácula. Nós cantamos aqui, né? Sei que foi pago um alto preço. Um resgate foi feito. Um outro entendimento errado, a quem esse resgate foi pago? Muitas pessoas entendem que foi a Satanás. Não, irmãos. O resgate foi pago por Deus, ao próprio Deus. Quando Cristo morre naquela cruz por nós. Quando o seu amor é manifesto naquela cruz por nós. Isso é teologia pactual. Mas o que é que isso muda na sua vida? Você deve estudar sobre o pacto. Tem uns irmãos aqui que estão se debruçando sobre a teologia do pacto. Isso é excelente. Outros já têm conhecimento sobre isso. Isso já é ensinado aqui. Mas o que ter conhecimento da teologia do pacto, na prática, tem feito mudança na sua vida? Como pai, como marido, como filhos. Na sua presença na igreja, no culto. Qual a mudança que esse conhecimento que nós temos como presbiterianos reformados de uma igreja pactualista trouxe de mudança para a sua vida? Sabendo disso tudo, que você foi salvo por um cordeiro conhecido antes da fundação do mundo e manifestado nos nossos dias por amor a você. Que através do sangue desse cordeiro, você é conduzido de volta ao Pai. Que de fato, por causa de Cristo, você pode invocar a esse Deus como Pai. Verdadeiramente. Porque se isso tudo, irmãos, não tem trazido mudança para você. Porque é isso que Pedro está mostrando aqui. Que todo esse conhecimento doutrinário, teológico, que ele ensina para essa igreja, agora tem que conduzir uma vida com Deus. Uma vida transformada. Uma vida de santificação. E tendo esperança diante de Deus. Versículo 21 ele diz assim: que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Cristo não apenas morreu por você. Isaías 53 fala da morte dele,
do seu sacrifício, mas também fala da sua exaltação, da sua ressurreição. Cristo passa pelaquilo que nós chamamos de estado de humilhação. Ele nasce da Virgem Maria, ele tem um nascimento virginal. Ele vive a obedecer à lei. Ele é circuncidado, por exemplo. Ele é julgado. Ele é condenado. Ele é morto naquela cruz. Ele é sepultado. E ele fica 3 dias sob o poder da morte. Mas ao terceiro dia, no dia do Senhor, no domingo, ele ressurge para ser a nossa esperança. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu glória. A glória que ele sempre teve lá com o Pai. Ele recebe de Deus. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Irmãos, Deus é a nossa esperança quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós temos esperança em Deus. Se você não é crente nessa manhã, se você não tem um pacto com Deus através de Cristo, porque sempre foi através do sangue do Cordeiro, um pacto só. Foi através do sacrifício de Cristo que o nosso pai Adão foi salvo. Que Noé foi salvo, Moisés foi salvo, Davi foi salvo. Num pacto administrado pelo próprio Deus. Mas se você não está nesse pacto, se você não tem uma aliança com Deus através de Cristo, Deus não é esperança para você. Deus é juízo. O juízo de Deus. Não há esperança para ninguém fora de Cristo. Não há esperança para ninguém fora do sangue que foi derramado. O que espera por você é aquilo que é dito profeticamente lá em Isaías 63. Que ele virá com as vestes salpicadas de sangue, como alguém que estava pisando uvas em um lagar. Se você não tem Cristo nessa manhã, não há esperança em Deus para você. Mas você ouviu o Evangelho aqui. Você ouviu onde está a salvação? Em Cristo Jesus. Eis a sua esperança em Deus. Eis a sua esperança. Eis a esperança da igreja, que pode sim afirmar que quem não deve não teme, por causa de Cristo. Porque Ele pagou o alto preço. Ele pagou toda a nossa dívida. Ele satisfez toda a exigência de Deus naquela cruz, quando Ele morreu por nós. E é por isso que em agradecimento nós devemos ter uma vida de santidade. Nós devemos temer a Deus, mesmo sabendo que somos salvos pelo sangue de Cristo e temos esperança diante do Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar a Deus, agradecidos pela sua poderosa palavra. Senhor Deus, nós queremos te dar graça pelo Evangelho que ouvimos nessa manhã, por todo o teu feito redentivo, ó Deus, por todo o teu amor que foi derramado sobre nós que cremos.
por tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina sobre abandonarmos a confiança nas obras e cada vez mais, Santo Deus, nos agarrarmos com a Tua graça e saber que só o sangue de Cristo é capaz de salvar terríveis pecadores como nós. Muito obrigado, ó Deus, por tamanha esperança que vem da Tua palavra, por tamanho poder que vem do Evangelho, e que o Senhor Deus aplique toda essa palavra, Pai, em nossos corações, que a Tua palavra tenha surtido efeito, desde aqueles de mais tenra idade até os mais experientes. É assim que nós rogamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.